30 anos atrás, um caso de assassinato em série abalou a Coreia. As vítimas podiam ser mulheres idosas, ou garotas bonitas. Havia até um policial. O assassino não pôde deixar rastros. O que preocupou a todos foi que ele ainda foi um proscrito. Depois de muitos anos, os assassinatos em série continuaram ocorrendo. Por que o assassino continuou cometendo crimes? Ele pôde escapar desta vez? Hoje vou apresentar a todos um filme policial coreano muito especial, Caça. O filme teve muitas cenas atraentes. Vamos começar o filme juntos. O Tan tinha 60 anos. Vivia solteiramente, sem filhos. O que ele fez de melhor todos os dias foi cobrar o aluguel. Além disso, ele também era muito bom em quebrar chaves. Ganhava algum dinheiro extra às vezes. Pode-se dizer que esta foi uma vida cheia de liberdade. Ele morava em um bairro antigo. Existiram também muitas pessoas em situações semelhantes, sem filhos para cuidar. Era muito comum um velho morrer repentinamente. Havia um velho morto na casa. Alguém morreu perto do rio, mas o Tan não se importou. Quando foi de manhã, ele continuou a cobrar aluguel. Ele falou com um novo inquilino. Ele costumava ser um policial criminal. Ele disse ao Tan que muitos idosos morreram nesta área recentemente. Talvez não fosse natural morrer, porque esses casos tiveram semelhanças com os casos que tinham acontecido há 30 anos. 30 anos atrás, em uma noite chuvosa, em um bloco de casas, 3 idosos tinham morrido estranhamente, seguido pela morte das meninas, porque os mortos não tinham tido nada a ver uns com os outros. O caso tinha sido ainda mais complicado. Finalmente, a polícia ficou sem meios. Até hoje o perpetrador ainda estava fora da lei. Isso preocupou o Tan. Mas, pensando bem, isso não relacionou a ele. Fez-o esquecer que veio buscar o quarto. Antes de partir, ele pediu ao velho policial que pagasse o aluguel rapidamente. Se não, saia rapidamente. No dia seguinte, o Tan foi visitá-lo novamente. Ver o corpo do velho foi assustador. Nesse momento, um servo também passou por ali. Referindo-se ao ex-juiz de cérebro, muitas vezes chegava a pedir dinheiro para casa, mas as palavras da empregada. Todo mundo pensou, porque o velho Shen pediu-lhe que entregasse o dinheiro, ele forçou o velho a morrer. Esta propagação, fazendo com que todos falem. Todos na vizinhança não gostavam de gritar com ele. Por ser acusado injustamente, o Tan-juiz ficou muito chateado. Então ele foi silenciosamente para o local. Quis descobrir a verdade sobre a morte do velho. Claro, alguém atrás dele veio derrubá-lo. Essa pessoa foi amiga do protagonista. Quando ele era jovem, ele também tinha sido um policial criminal. Fez o mesmo departamento com aquele velho. O protagonista puxou seu passaporte e carta de avião da porta. Esta foi a passagem de avião à América para encontrar o filho. Como ele pôde cometer suicídio, alguém deve tê-lo matado. De acordo com as regras do caso há 30 anos, depois que 3 velhos morreram, então, a próxima pessoa seria a garota com cabelo longo e reto morta. Esta foi a principal coisa. Xiao também foi inquilino do Tan. Ela alugou com a amiga loira no quarto 205. Quando ela chegou em casa, ela encontrou seu colega de quarto morta no banheiro. Método extremamente cruel. Ela imediatamente chamou a polícia. Inesperadamente, o assassino ainda não foi embora. Assim que ele voltou, ele foi nocauteado pelo assassino. Não houve notícias por vários dias. O namorado da loira ainda não chegou, e conhecer o Tan. Assim que ele se levantou, ele fugiu. O Tan o seguiu. O resultado da perseguição ao seu território. Muitas pessoas. Ele cantou 2 vezes. Quase foi atingido por eles. Felizmente, o protagonista masculino chegou a tempo. Enfim, foi uma polícia criminal. Ele acabou de se aproximar com um tijolo na mão. Derrotou todos. O menino deixou isso bem claro. Como não pôde ligar com a namorada, ele quebrou a fechadura. O protagonista falou sobre a garota de cabelos longos e lisos. O Tan estava extremamente preocupado. Rapidamente trouxe-o para a sala 205. Resultado: realmente aconteceu. Sangue morto na geladeira escorreu. O cheiro de peixe impregnou a sala. A cabeça da loira estava na geladeira. No freezer inferior estavam as peças dela. A loira foi morta, mas Xiao não foi encontrado. Se apenas não foi necessário matar uma pessoa e depois levar outra pessoa para a sala para matar e roubar. Havia também um telefone na geladeira. Obviamente, o assassino não foi um ladrão. Provavelmente Xiao Yin ainda estava vivo. O velho Tan se preparou para se apresentar à polícia. O protagonista masculino imediatamente o deteve. Ele contou ao velho. Provavelmente Xiao ainda estava vivo. Mas se você chamando a polícia, isso tornaria Xiao ainda mais perigoso. Bem desse jeito. Os dois queriam salvar a vida de Xiao.
Combinado. Começando a investigar o caso juntos. Ao investigar documentos descobertos. Na verdade, o método foi semelhante ao caso há 30 anos. Lembrou-se de 30 anos atrás. Caso naquele momento. Foi a equipe de investigação do protagonista responsável. Foi uma noite chuvosa. Ele foi comprar comida. Assim que ele saiu da loja, ele descobriu que o líder tinha sido morto pelo assassino. O nome do outro colega de trabalho tremeu. Não conseguiu sair do carro, porque o dono usou muitas máscaras. Portanto, ele só pôde ver metade de seu rosto, mas sempre o assombravam. De volta ao presente, o velho deixou um diário. Acima registrou todos os suspeitos. Isso ajudou muito os dois. No dia seguinte eles investigou os suspeitos naquele caderno. O velho que investigou há poucos dias não conseguiu mais cometer o crime. Até que viram um médico que estava empurrando sua esposa para ir às compras. Este olho, ele foi o assassino, certo? Esse médico acabou de se mudar para cá há meio ano. Seus casos começaram a acontecer há meio ano. Ele cuidou muito de sua esposa, para esconder sua natureza cruel. A análise dele fez muito sentido. Por acaso aquele médico teve que sair, não tinha ninguém em casa. Então os dois se separaram. Ele seguiu o médico para encontrar pistas. O Tan invadiu sua casa para encontrar Xiao En. Contando com sua bravura e travamento, o Tan entrou rapidamente. Em uma casa tão complicada quanto um labirinto. Ele encontrou um quarto suspeito. O Tan teve certeza de que Xiao En estava lá. Deste lado, ele estava seguindo, encontrando alguns bandidos outro dia, fazendo com que o líder masculino perca o controle. Quando ele estava abrindo a porta, o médico voltou de repente. Impediu o Tan de entrar na sala. Quando os dois estavam lutando ferozmente, o protagonista veio. O médico teve que deixar os dois entrarem. Existiram muitas papoulas dentro. Embora fosse ilegal cultivar esta flor, mas não foi para isso que eles vieram. O médico implorou aos dois. Essas papoulas foram plantadas porque quis aliviar a dor da doença de sua esposa. Nesse ponto, o protagonista começou a ficar com raiva. Ele afirmou que o médico foi o assassino que matou 30 anos atrás. Ele certamente não lembrava errado. Ele buzinou descontroladamente. O médico ficou imóvel, sem entender o que estava acontecendo. Em uma situação estressante, mas sim, o protagonista foi apenas uma arma falsa. O Tan manteve-o, encontrado no pescoço com uma etiqueta de metal. Olhar bem acima foi o número do paciente mental, e o nome listado acima foi o nome do ator principal. Fazendo bagunça o dia todo foi por esse psicopata. Foi uma vergonha. O Tan imediatamente pediu desculpas ao nome do médico. O médico imediatamente o perdoou generosamente. Só esperou que ele não alertou a polícia sobre o cultivo de papoulas. O Tan concordou. O protagonista foi levado para o hospital. Mas quando ele voltou para casa, o Tan não conseguia dormir. Se pensasse bem, não seria tão simples assim. Lembrou-se da história que o antigo inquilino costumava contar. E pensando que ele disse que o velho da casa ao lado poderia ser morto. Então ele foi para a casa do velho ao lado. Na verdade, seu corpo foi descoberto. Até o cachorro foi espancado até a morte. No local, o Tan descobriu um pedaço de pano manchado de sangue. Isso provavelmente foi deixado pelo outro cão ao morder o assassino. Ele pensou em fazer uma chave para alguém alguns dias. Coincidentemente, um pedaço de sua coxa foi rasgado, poderia ser ele? Então, o Tan se esgueirou silenciosamente para o quarto daquela pessoa. Na parede estava pendurado um mapa. Acima havia as informações dos velhos. Nas gavetas havia fotos das vítimas. Certamente essa pessoa foi o assassino. O Tan soube o paradeiro do assassino. O assassino estava com medo de ser exposto, então ele lutou com eles. Então encontrou uma oportunidade de escapar. Mas o algodão foi atropelado por um carro. O Tan rapidamente o perseguiu e perguntou sobre o paradeiro de Xiao En. Mas o assassino teve dificuldade em dizer a última frase, não sou eu. Após investigação, descobriu-se que o perpetrador era um extremista. Sempre presumou que os velhos eram inúteis. Portanto, foi adaptado à forma como o crime em 30 anos. Matou alguns idosos. O caso foi desfeito, mas ainda não encontrou o rastro de Xiao En. O Tan teve que ir encontrar um funcionário de uma loja de torradas, porque ouviu o protagonista dizer, ela foi a única que teve sorte de sobreviver após ser pega pelo assassino. Por muitos anos ele vivia sozinho, para esquecer as memórias horríveis do passado. Na verdade, o Tan também gostou dela. Então, uma vez veio incomodá-la. Mas agora, para salvar pessoas, não teve meios. Ela estava disposta a dizer isso. Naquela época, por estar com muito medo, não viu o assassino com clareza. Mas quando ele tocou, pareceu que ele tem 6 dedos. Existiram também alguns cheiros no corpo.
Talvez o cheiro de flores. Então, o Tan deu uma desculpa para encontrar o médico. Disse que não estava se sentindo bem e pediu ajuda. O Tan viu que sua mão tinha 5 dedos, mas havia uma cicatriz no polegar. O Tan perguntou se ele tinha 6 dedos. O médico ficou surpreso por ele ter sido exposto. O Tan agora tinha certeza de que o médico era o assassino. O velho se levantou silenciosamente. Inesperadamente, o médico deu o primeiro passo para espancar o Tan. Arrastou-o para a sala sob as papoulas. Xiaoan também foi preso aqui. A verdade é clara. Descobriu-se que o médico era o assassino que matou o homem há 30 anos. Ele logo sucumbiu à esposa. Naquele dia, viu Xiaoan muito parecido com sua esposa quando ele era jovem. Apenas tinha ambição. Nessa época, o Tan também descobriu quem matou o velho, e aquele que trouxe problema para aquele jovem. Então, finalmente o esfaqueou até a morte. Dessa forma, ele poderia com sucesso culpar tudo nele. Agora ele quis matar a esposa e transformar Xiaoan num aleijado. Como 30 anos. Neste momento, de repente houve tiros. O protagonista chegou a tempo. Desta vez ele não usou uma arma falsa. Foi uma arma que ele pegou do filho. Ele abriu fogo e atirou na orelha do médico. O médico então despejou ácido nos dois, fazendo com que a arma caiu. O protagonista pegou o médico. O Tan ajudou Xiaoan a fugir. Enquanto atirou, o médico questionou: por que ele estava tão corajoso hoje? Por que não tinha sido tão covarde como 30 anos? Aquele ano, a pessoa no carro não era o velho policial. Foi o protagonista. Foi ele quem teve medo de se esconder no carro. Olhou o morto de líder. Por anos isso o assombrou, causando-lhe um colapso nervoso. Para conforto psicológico, o protagonista moveu e os de seus colegas na memória. Havia 30 anos ele esperou por este dia. Enfrentou seu próprio medo diretamente, pegou o assassino com suas próprias mãos. Neste momento, o protagonista masculino controlou o assassino. Socos contínuos querem matar aquele médico. O médico sentiu a arma. Imediatamente abateu a liderança masculina. Então perseguiu e matou o Tan e Xiaoan. Ele, por causa de ajudar o Xiaoan, não poderia correr para longe. Não muito depois, o nome do médico apareceu. Neste momento perigoso, o protagonista reapareceu. Ele esqueceu que estava com seu ferimento. Mas o presente não foi o mesmo de 30 anos atrás. Porque os dois uniram forças para matar o assassino. Terminou de tudo. A história termina aqui. O filme não tem estrelas, contando apenas com o desempenho de atores veteranos. O ritmo rápido de todo o filme faz o público sentir semelhante como os atores. Todo mundo pode encontrar o original. Não deveria pensar em pessoas velhas. Não faz nada e esqueceu a existência deles. O filme termina aqui.